Contrato bancário de busca e apreensão. Muita gente me pergunta, na verdade, qual a situação que cabe em revisão desse contrato. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Ortiz, eu sou advogado e professor em Direito. Essa, na verdade, é uma pergunta que eu venho recebendo sempre. Quando que cabe essa revisão do contrato bancário de busca e apreensão? Vê muita por aí, na verdade, muita publicidade indevida a respeito disso. E a gente vai avaliar alguns pontos aí que podem ser feitos, na verdade, essa avaliação. Então, o que acontece? Quando você vai lá no banco para financiar seu veículo, né, o que acontece? Você tem várias opções. Só que muitas vezes, né, a maioria dessas compras, eu vou dar o exemplo aqui, na verdade, de um veículo usado. Tá? O veículo usado, na verdade, os juros dele lá por mês, ele na verdade é maior do que os juros, na verdade, de um veículo 0 km. Então, o 0 km, na verdade, os juros aqui, ele é menor do que o usado. Então, a primeira coisa que você for comprar esse veículo usado, no mercado, os juros é maior de um para o outro. Aí o que acontece? Muitas vezes você vai no estacionamento, numa concessionária, e você acaba fazendo o quê? Pedindo, na verdade, para a própria pessoa do estacionamento fazer esse financiamento, ao invés de procurar qualquer outra instituição bancária. Então vamos dizer que ele venha e atribua aqui, na verdade, o financiamento com o banco X. Ele fala, eu vendo esse veículo para você, mas está aqui o contrato, vai ser com esse banco aqui. E não te dá, às vezes, outra opção. E você acaba ali fazendo, na verdade, a negociação, e aí, sendo aprovado, na verdade, esse financiamento, você não percebe ali muito a questão de taxa, você vai importar, na verdade, em quantas parcelas que vai ter esse financiamento, e se aquele valor ali por mês você vai conseguir pagar. Aí quando você começa a pagar, você percebe que, por exemplo, eu fiz esse financiamento em 60 meses. E conforme eu estou pagando isso daqui, por mais que eu dei às vezes uma entrada, dá um exemplo, eu dei 10 mil de entrada e financiei 30 mil. Às vezes esses 30 mil aqui, na verdade, quando ele é diluído nesse financiamento, ele vai dobrar quase esse valor. E é muito comum a pergunta, eu estou pagando 2 cabos em cima desse financiamento aqui. Só que acontece, quando a gente tem esses juros, na verdade, que é mais elevado, a pessoa vai ter ali todo mês um juros que é alto. Normalmente são parcelas fixas, e a pessoa vem pagando. Isso num contrato de CDC. Tá? Aí o que acontece? Todo mês você vai pagando. A hora que você percebe aqui, você pagou, na verdade, o dobro praticamente desse valor. Só que a pessoa não se atenta que ela fez isso em 60 vezes. Vou pegar um exemplo de um cliente que eu estou conversando agora com ele, e essa taxa aqui, mensal, é de 1,47%. Só que o que acontece? Essa 1,47, a hora que você multiplica aqui por 60, ele dá um valor exorbitante. Só que o que acontece? Essa pessoa aqui, né, esse cliente, ele não veio e chegou a pesquisar no mercado. Aí ele me perguntou se caberia, no caso aqui, uma revisão de juros. Só que o que acontece? Como que a gente faz, na verdade, o cálculo, como que o STJ vem entender sobre essa possibilidade de revisão desse contrato? Então a gente vai pegar no Banco Central. O Banco Central ele vai pegar no dia, então, por exemplo, financiou isso daqui 15 de abril de 2020. Só como exemplo. Eu vou entrar lá no Banco Central, no dia 15 de abril de 2020, e ali ele vai ter a média de todos os bancos. O quanto ele estava cobrando de média naquele dia em relação à tarifa de um veículo usado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver se essa média ela está comparado com esse percentual que foi cobrado aqui. Então o que acontece? Se você tem uma média de, sei lá, 1%, eu vou conseguir corrigir isso daqui ou não vou? A regra, na verdade, é a seguinte: se ela for o dobro, então 2 vezes, a gente consegue, na verdade,
a revisão. O dobro da média. Então, por exemplo, aqui, se a média fosse 1, o cliente está pagando 1,4, não está o dobro. Se ele pagasse, por exemplo, 2,10% ao mês. Então, daí a gente vai conseguir a revisão. Para quê? Para baixar na média. Do contrário, o que vai ser o entendimento? Você deveria ter visto, antes de contratar, que na média naquele dia, os outros bancos estavam cobrando menos. Então, por exemplo, eu fui lá no banco Y, e o banco Y estava cobrando 0,60. Você fala, nossa, mas qual que é a vantagem? Totalmente. Quando a gente para fazer esse cálculo de 1,4 para 0,60, é totalmente diferente. E ao mesmo tempo, você vai pegar às vezes outra instituição que vai estar cobrando 2,1. Então, qual que é a regrinha quando você for comprar um veículo? Você vai ver a taxa média que está sendo cobrada ali pelos bancos. Às vezes não vai ter do mesmo mês, mas você pode comparar com o mês anterior, para você saber o quê? Qual banco que está aplicando essa taxa aqui menor. Aí o que vem acontecendo também? Muitas vezes a pessoa vem, acaba comprando uma taxa menor, mas a instituição, na verdade, acaba colocando algumas outras situações aqui no contrato que são consideradas ali abusivas. O que são essas situações? Antigamente, na verdade, os bancos colocavam como taxa, TAC, né, a descrição na verdade, taxa de aprovação de crédito. E hoje o que acontece? Eles não colocam mais a TAC. Eles vêm fazendo, na verdade, outras manobras. Serviços a terceiros. Às vezes eles colocam avaliação do veículo. Coloca avaliação de documentação, entre outras situações. Então o que acontece? Nesse tipo de situação, que a TAC aqui, ela está escondida com outros nomes, de forma proposital, para quê? Para que a pessoa não perceba que é a TAC, essas situações aqui também podem ser revistas. Só que o que acontece? Eu vou utilizar um exemplo lá de um cliente. Cobrou a avaliação, sei lá, R$180. E cobrou a avaliação de documentação, 800. Tá? O que acontece? Esses 980 aqui, ele vai estar financiado junto com o contrato lá de financiamento. Ele vai estar lá descrito. Ó, tá aqui, sendo cobrado isso daqui. Quando você identifica isso, você pode discutir. Falar, não concordo em pagar os R$980. Só que daí vem uma questão. Quando eu entro com uma ação contra o banco, muitas vezes o banco depois ele vai constar lá internamente que você vai ter um problema com ele. Então eu continuo lá com o exemplo do banco X. Aí o que acontece? Eu entro com essa revisional, eu ganho, o que acontece? Vai tirar esse valor aqui, eu vou bater, na verdade, ficando, na verdade, com zero dessa tarifa e o banco vai acabar deduzindo esse valor lá do financiamento. Só que o que acontece? Eu vim e financiei aqui, por exemplo, um Civic. Aí amanhã eu vou lá e quero financiar uma Hilux. O que acontece? Nessa situação, o que vai acontecer? O banco, às vezes ele vai falar, você veio e discutiu aqui R$980. E agora eu não vou mais te aprovar crédito. Ah, mas eu tenho score bom, eu tenho renda, eu tenho condição, o veículo é novo, e o banco não me aprova esse financiamento. O que acontece? Provavelmente, internamente, ele vai constar lá, no banco X, por exemplo, ou às vezes é o mesmo grupo empresarial, né? E ele vai falar, mas o cliente tal entrou com um processo para discutir eventuais taxas. Então você não vai nunca mais provavelmente conseguir financiamento nesse banco. Então às vezes a pessoa fala, ah, mas por que eu não consigo? Por esse motivo. Então assim, tomar bastante cuidado com ofertas, na verdade, de
revisão de contrato bancário. Não tem muito milagre no que pode ser feito. O judiciário já tem uma interpretação bem extensiva, de vários anos, na verdade, a respeito desse assunto. E o que vai acontecer? Se você propõe um profissional que às vezes já está cometendo uma questão ética no sentido de oferecer serviço, ficar ligando, isso não é permitido. Segunda situação, vamos deixar atrasar. Não deixa atrasar as parcelas. Você vai, na verdade, fazer, se tiver alguma situação de revisão e tiver intenção, até mesmo antes de entrar, de ter qualquer tipo de atraso. Não significa que você tem que estar atrasado com as parcelas para entrar com a revisão do contrato. Também não significa que a hora que apreender, eu vou discutir e vou anular a apreensão do veículo. Outra dica que também é muito importante. Quando você começou a ficar devendo para o banco, tem um veículo em garantia, ou um maquinário, alguma coisa que você consiga tirar do lugar. No caso aí, uma casa não consegue, mas um veículo, uma máquina, alguma coisa que possibilite a apreensão do bem ou do veículo, retire do local que está indicado. Por quê? A sua possibilidade de negociação após a apreensão diferente de uma situação que o banco não consegue pegar ali a garantia como pagamento. Então, nesse tipo de situação, ficou atrasado, tira o veículo de onde estiver. Mas está cadastrado na minha garagem de casa e meu trabalho. Esconde em qualquer outro lugar. Não deixe, por quê? Hoje, ainda o que os bancos vêm fazendo? Quando ele entra com a ação, antigamente a pessoa deixava ela cadastrada, por exemplo, no Jus Brasil, para sair qualquer informação do nome, ou no Google, a pesquisa, que também dá para fazer. E aí vinha o comunicado. Só que hoje o que acontece? O banco entra isso daqui com segredo de justiça no processo. Falando o quê? Para que a pessoa não tenha conhecimento, eu quero que esse processo tramite aqui em segredo. E o que vai acontecer? Você fizer uma pesquisa comum no Tribunal de Justiça sem tirar a certidão, você não vai identificar essa ação. E o que vai acontecer? Do nada vai vir um oficial de justiça e vai apreender esse veículo. Depois, para você rever ele ou qualquer maquinário, você vai ter uma dificuldade maior. Até porque, quando faz a apreensão, você não quita só as parcelas ali que está atrasada, você tem que quitar o contrato inteiro. Então essa é uma diferença. Então essa é um pouquinho da dica de hoje a respeito de juros bancários em contrato de financiamento através do CDC. Por quê? Muita gente acha que tudo cabe revisão. Por quê? Vou pagar 2 carros. Não é essa a realidade. Então a gente só cabe revisão, por exemplo, hoje de juros, se ele for o dobro da média do dia. Do contrário, se não for essa situação, não adianta entrar com a ação. Então essa é a dica de hoje. Agradeço pela atenção. Compartilhe essa informação com seus amigos. Curta nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. E até a próxima. Muito obrigado.